Esse é um servo do Senhor e ele vai trazer uma mensagem do Senhor. Não endureça o teu coração, abra para ouvir o que Deus tem que falar através do teu servo. Vamos colocar as nossas mãos diante e vamos abençoar o nosso irmão. Pai, aqui está o teu servo, Pai. Senhor, toma ele nas tuas santas mãos poderosas. Usa ele agora, Pai, como instrumento teu, Espírito Santo. Abre o coração de todos os que estão aqui para ouvir através do teu servo a mensagem que o Senhor tem para todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Shalom, bom dia. Vocês estão bem? Mais um domingo, segundo domingo do ano. Muito feliz de poder estar aqui. E é sempre uma honra poder falar do que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E nessa manhã não vai ser diferente. Pode. E agradecer aos convidados, né? Temos ali do lado da minha esposa a Joilma, que era do ministério a qual que a gente congregava antes. Veio aqui hoje ver a gente. E lógico, né? A Esther. Como se diz a Janaína, você não tem que ser a Esther, né, Jana? É Esther. Aí tem um amigo aqui de trabalho, o Marcos, está juntamente com a família. Muito obrigado, meu amigo, pela presença. E agradeço a vocês por poderem estar aqui nesta manhã também, louvando ao Senhor. Eu queria pedir o coração de vocês emprestado, mas, em primeiro lugar, antes do coração, os ouvidos. Porque um ouvido bem aguçado, bem preparado, desce para o coração, e a palavra fica bem alinhada e fortificada aonde que é o lugar do tesouro. Aqui que a palavra deve ser enfincada, dentro dos nossos corações. Amém? Diz assim, versículo 6. Gênesis capítulo 3, versículo 6. Obrigado. Vou ler a partir do 4. Acho melhor. Aí, mais um. Ótimo. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os olhos, e serei como Deus. Em outras traduções diz como deuses, sabendo o bem e o mal. 6 para encerrarmos. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore era desejável para dar entendimento. Se atente nessa palavra, a árvore ela era desejável. Então simplesmente ela não só foi influenciada, mas também a árvore despertava desejo em quem fazia ela ver. Para dar entendimento, tomou de seu fruto e comeu, e também a seu marido, e lhe comeu com ela. Feche os seus olhos. Espírito Santo, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado pela oportunidade de cultuarmos e glorificarmos o seu nome nesta nação. Obrigado porque aqui nós ainda temos liberdade de poder falar do teu amor e viver juntamente com o Senhor publicamente. Obrigado, Senhor, por esta graça e por essa infinita misericórdia. Obrigado porque hoje nós estamos aqui porque somos justificados pelo teu sangue. Jesus, muito obrigado porque nós estamos aqui graças ao Senhor, não graças aos homens. Nós estamos graças ao Senhor aqui. Então nós queremos te render adoração, nós queremos te render glória, nós queremos te render louvor, e nós queremos pedir, Espírito Santo, venha habitar sobre a tua noiva por intermédio da tua palavra. Venha alimentar as tuas ovelhas, venha alimentar os teus pequeninos, venha nos preparar para o arrebatamento da tua igreja, venha nos preparar para encontrarmos contigo num grande dia, venha nos preparar, venha nos limpar, venha nos tornar cada dia mais santos por intermédio da tua palavra. Nós estamos aqui, Espírito Santo, nesta manhã, e abrimos os nossos corações para sermos tocados por esta palavra, que cura, liberta e salva. Amém? No início do Gênesis, a Bíblia vai dizer que Deus ele criou o homem e a mulher. E o jardim foi criado para que o homem pudesse desfrutar do que tinha no jardim. E tudo que estava no jardim foi feito para o homem. Porque o jardim era o momento, era o lugar onde o homem tinha para adorar a Deus, encontrar a Deus todos os dias.
E agradou Deus fazer um homem e a mulher para o adorá-lo. Entenda que nós fomos criados para adorar a Deus. E se você parar para perceber, o homem, quando não adora a Deus, ele adora qualquer tipo de outra coisa, mas ele foi feito para adorar. Em toda a esfera da sociedade você vai ver, aqueles que acreditam vão adorar em Buda, aqueles que acreditam adoram religiões de matriz africanas, aqueles que adoram, eles vão adorar alguma coisa, vão adorar a Mamon, vão adorar a si mesmo, vão adorar a outros homens, mas o homem ele foi feito para adorar ao Senhor, o homem ele foi criado para resplandecer a adoração a Deus. E ele sempre, por isso que alguns sentem aquele vazio na alma, mas o vazio na alma é porque o espaço e aquela lacuna precisa ser preenchida por Cristo, e é por isso que esta lacuna ela não é preenchida em sua totalidade com outras coisas, a não ser da presença de Deus, da plenitude de Deus. É por isso que o homem, ele é tendencioso ao fracasso, quando ele não tem Deus em sua vida, quando ele não tem Deus em seu coração, ele se torna totalmente cativo e sozinho. Mas aqui não, Adão e Eva, eles estavam dentro dos jardins, pronto para desfrutar todos os dias da plenitude da manifestação da glória de Deus. Eles estavam aqui, mas não podemos esquecer que antes que o mundo existisse, Satanás também já existia. Antes que tudo existisse, irmão Elias, Satanás também já existia, e todas as vezes, quando nasce uma nova criança, um novo menino, uma nova menina, já tem duas histórias preparadas para ele, porque ao mesmo momento que aquela criança ela nasce, Satanás também já está com seus projetos e com seus planos totalmente pronto para colocar sobre a vida daquela pessoa, e do outro lado está Jesus, com a salvação, com a vida eterna, preparado para aquela criança, para que ele seja um instrumento em suas mãos. Mas ali no início, a partir do nascimento, já começa a ter uma guerra. Por isso que quando Jesus está dentro do ventre de Maria, ele é levado ao deserto, Deus esconde ele, porque há uma batalha para o seu nascimento. Satanás já queria em todo momento tentar impedir aquele nascimento, ele queria atuar de alguma forma para que o menino Jesus não viesse ao mundo, para que o Emanuel, o Deus é conosco, não viesse, para que o Salvador da nossa vida não viesse ao mundo. Mas Deus, ele nos criou, ele nos formou, a nossa paternidade pertence a ele. E aqui na viração do dia, todos os dias, Adão e Eva desfrutavam da gloriosa presença de Deus. Mas sabemos que o inimigo da nossa alma, ele é inconformado. Ele veio para matar, roubar e destruir. E te tirar todos os dias da presença de Deus. Aonde que Adão e Eva estavam? No jardim. E aonde que a serpente se apresenta para Eva? Fora ou dentro do jardim? Ei, a serpente vai se apresentar às vezes dentro do jardim, para tentar roubar o teu entendimento, para te desviar do alvo. Não é fora, é dentro. Eles não estavam fora, eles estavam dentro. Quando nós pegamos Gênesis agora, capítulo 1, vamos começar a entender da seguinte forma. Leiam atentamente comigo. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos, que Yahvé, Deus, havia feito. E aconteceu que ela questionou com a mulher. Então foi isto mesmo que Deus falou: vós não podereis comer de nenhum dos frutos da árvore do jardim. A serpente está fazendo uma pergunta para Eva. No versículo seguinte, diz: ao que declarou a mulher à serpente: nós podemos comer dos frutos das árvores do jardim. Olha só que interessante, versículo 3. Mas do fruto da árvore que está no centro do jardim, disse Deus: dele não comereis, nele não tocareis, para que não morrais. Deus falou para Eva:
desfruta de tudo que está no jardim, mas apenas uma árvore, não toque nela, não coma do fruto dela. Entre as outras, vocês podem desfrutar. Mas a árvore que não podia ser tocada, despertou interesse em Eva. E é onde que a serpente vem induzi-la, convencê-la, para que ela venha se chegar até a árvore que não poderia ser tocada, ou comida de seus frutos. A serpente então, no versículo 4 diz, a serpente então alegou à mulher, com toda certeza não morrereis. Deus já tinha falado para não tocar, e ela quer tentar agora persuadir Eva, dizendo, não, se você tocar, nada vai acontecer. Está tudo certo, vai lá, pode comer, desfruta. Pegue todos os frutos possíveis, coma até se saciar. Estou trazendo agora para uma realidade mais atual. Versículo 5. Ora, Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Se Deus falou para Eva não comer da árvore do jardim, significava que existia um motivo dela não comer daquela árvore. Ela tinha todo um banquete para desfrutar. Mas a serpente vem e se apresenta a ela dentro do jardim. Engraçado que essa árvore, ela estava no centro do jardim. Ela estava destacada, tudo que fica no centro se destaca. E a serpente fala, aí Eva, vai lá, dá uma mordida, você não vai morrer. Às vezes nós estamos dentro da presença de Deus, e Satanás vem com propostas miraculosas e até aparentemente bonitas, trajadas de uma boa vestimenta, de uma boa aparência. Mas Satanás vai no momento que você está na presença de Deus, na sua comunhão com Deus, e começa a tentar te persuadir a tocar naquilo que o Senhor pediu para que você não tocasse, ou que você não vivesse. E o Senhor está falando, você pode desfrutar de tudo isso aqui, ó. Você pode desfrutar dos louvores, você pode desfrutar da adoração, você pode desfrutar da comunhão com os irmãos, você pode desfrutar da manifestação da minha glória, mas não sejam coparticipantes com o sistema. Não entregue a adoração de vocês a outros deuses. Aí a serpente vem e diz, ó, vai lá, não tem nada não, divide a adoração de Deus com outra coisa. Adore-se a si mesmo, idolatre a si mesmo. Vai lá, se desfrute lá fora. Participe das leis que estão postas lá fora, elas não farão mal para você. Cuidado. Cuidado. Cuidado, porque a partir do momento que você é de Deus, da plenitude da manifestação da graça de Deus. A serpente, ela vem para roubar o nosso entendimento. Entenda que a maior preocupação de Jesus, juntamente com os discípulos, era mudar o entendimento. É por isso que a palavra arrependimento, ela, quando nós pegamos a tradução do grego, significa metanoia, que é mudança de mente. Entenda que em todo tempo Jesus, ele queria mudar a mentalidade daqueles que o ouviam, para saber quem ele era, porque ele queria que eles tivessem um entendimento de uma fé racional, de quem ele era, do que ele fez para salvar o povo. Ele queria trazer para o povo que ele veio para salvar o povo, mas não para ser líder político do povo. O Senhor veio para salvar a alma deles.
Mas Satanás, ele está entrando dentro do entendimento de muitos e querem tirar eles do jardim. Eles querem mudar a forma que eles têm entendimento a respeito de Cristo. Eles querem misturar o evangelho de Deus com o evangelho da mentira. Ele quer misturar o evangelho de Deus com o evangelho da prosperidade, que não te remete à cruz, que não te remete à salvação. Mas ela está ali, sagaz, para persuadir Eva, e diz assim: olha, e a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Satanás, ele vai se apresentar a nós, vai dizer assim: não, vai lá, que você não vai morrer, certamente você não morrerá. Porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, então vossos olhos serão descobertos, abertos, e vós sereis como deuses, conhecendo o bem e o mal. Em algumas palavras, em algumas traduções, vai dizer que, para que não possamos comer do fruto, para não termos como Deus tem, o conhecimento do bem e do mal. E me chamou muita atenção essa tradução. Eu fui dar uma vasculhada, fui pesquisar um pouquinho mais, para entender que algumas, eu estava vendo deuses, falei, como assim? Eu fui buscar dentro da Bíblia, e quando nós vamos lá para Salmos 82, versículo 6, Salmos 82, versículo 6 diz: eu disse, sois Deus, sois todos filhos do Altíssimo. Aí eu falei, Jesus, como assim? Fui procurar um pouquinho mais. Fui para Romanos, capítulo 13, versículo 1. Vai dizer: todos devem se sujeitar-se às autoridades superiores, porquanto não há autoridade que venha, não há nenhuma autoridade que não venha de Deus. E as que existem foram ordenadas por eles. Aí eu comecei a entender que quando se refere a deuses aqui, está trazendo a líderes, a homens que foram levantados por Deus. Aí eu falei, então a partir do momento que ela come desse fruto, ela também teve entendimento que pode ser líder. Ela pode liderar. O fruto trouxe o conhecimento de que ela poderia liderar. Mas entendam, esses homens líderes, eles são levantados por Deus. Foram instituídos por Deus, não por Satanás. Mas algum desses homens poderosos, líderes, juízes, como foram levantados no Antigo Testamento, foram homens levantados por Deus para guiar o povo. E outros líderes foram levantados por eles mesmos, pelo desejo de seus próprios corações. Um líder que não tem direcionamento de Deus, liderando um povo, vai levar esse povo à ruína. Vai levar a esse povo a pobreza espiritual, a pobreza moral. Vai levar a tua pobreza na estaca zero. Eles não vão te levar para uma vida eterna, eles irão te levar para uma morte eterna. Líderes que não são instruídos por Deus, não te dão garantia de uma vida eterna. E a serpente quer colocar sobre as nossas mentes que o nosso maior líder é o presidente da república, que o nosso maior líder é o governador do estado, que o nosso maior líder são os homens. Não, o nosso maior líder não são os homens. O nosso maior líder se chama Jesus, o sumo sacerdote, aquele aonde foi colocado uma coroa de espinho e ao terceiro dia ressuscitou e está sobre a sua cabeça uma coroa agora não mais de espinho, mas uma coroa real, porque ele é o rei dos reis. Nós não estamos aqui para ser guiados pelos homens, nós não estamos aqui para ser guiados pelo presidente
acidente. Nós também não estamos aqui para ser guiado pela serpente. Nós não estamos aqui para ser guiado pelo inimigo das nossas almas, não. Nós estamos aqui para ser guiado pela pessoa do Espírito Santo. É o cuja que nos liberta e que pode mudar o interior da alma do ser humano. Deus investiu caro em nós. Deus investiu caro em nós, doando o teu filho, para que hoje nós possamos estar aqui. Então eu vim trazer um alerta nesta manhã: não saia do jardim, não ouça as vozes que venham cochichar no teu ouvido. Cuidado! Porque ele entrou sobre os templos também. Já são pregadores que não pregam mais Jesus, mas pregam a si mesmos. Pregaram o pão e o vinho e começaram a trocar por míseros denários. Ou começaram a trocar o vinho e o pão por dinheiro. Começaram agora a corromper. Agora eles não adoram mais a Deus. Agora eles adoram homens amantes de si mesmos. Pregando dentro das igrejas. Eu não estou falando de uma mensagem para fora, mas ela está sendo atual para dentro. Estão roubando e tirando as lãs das ovelhas, estão sendo instrumentos de Satanás, estão sendo instrumentos do mal. Eles estão querendo roubar o teu entendimento, eles estão querendo manipular a tua mente, te trazendo uma falsa palavra, que não vai trazer mudança em você, não vai deixar você ver a cruz. Vão até falar de Jesus, mas quando se trata do Calvário, eles dizem não, aí não. Não. Vamos fazer mais uma campanha do 7 portas para vencer de novo. 7 portas para prosperarmos novamente. 7 portas para prosperarmos e sermos mais bem-sucedidos do que nós já achamos. Não, vamos fazer mais uma campanha. Vamos fazer mais um congresso. Vamos fazer mais. E só engodando o ego das ovelhas. E as ovelhas, elas começam a ficar gordas. Sem locomoção, sem como se movimentar. E chega um momento, Júlio, que elas não conseguem mais se movimentar. Porque elas estão tão cheias de si mesmo que não conseguem mais. Quando falam de uma mensagem da cruz, elas não conseguem mais ouvir, porque são como comichões nos ouvidos. Porque deram ouvido às fábulas. Deram ouvidos à psicologia. Nós estamos dentro do jardim, de uma forma figurativa. E Jesus, quando nós vamos lá para o Evangelho de João, capítulo 10, versículo 38, vai dizer: replicou-lhe Jesus, não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Jesus pergunta para os homens da lei. Porque eles argumentavam com Cristo que o Cristo não podia ser o Filho de Deus, que ele não podia ser o Messias. E Jesus, ele contrapõe por intermédio da palavra. É claro que o Messias pode ser chamado de Deus. Se vocês podem ser homens criados, meros mortais, podem ser chamados de Ele, por que eu que vou entregar a minha vida, que entreguei a minha vida, não posso ser chamado de filho de Deus? Se eu carreguei o madeiro em minhas costas, a coroa de espinho em minhas testas, se eu que
sendo inocente, fui colocado no centro, no Calvário, fui com o meu corpo totalmente nu, exposto perante a sociedade da época. Eu não posso ser chamado Messias, o Filho de Deus. E vocês, homens, que não sequer nem se entregaram a Deus, não reconhecem quem Deus é, não me reconhecem como Messias, e vocês podem se considerar líderes religiosos para guiar esses homens aqui dentro das sinagogas. Aí vem eu aqui, vocês querem dizer que não? Criado por Deus, tendo uma vida nobre, tendo um comportamento totalmente ilibado, onde não tem nenhum tipo de falha, nenhum tipo de mancha. Não. Jesus não liderou pessoas para que elas pudessem ficar presas em suas próprias emoções, em seus próprios egos. Não, Jesus liderou pessoas para que elas fossem libertas de si mesmas. Jesus liderou pessoas para que elas pudessem ter a oportunidade de nascer de novo e pudessem desfrutar da sua plenitude juntamente com os anjos, com os moravianos, com os mártires e cantarem Santo, Santo é o Cordeiro de Deus. Jesus disse, eu irei e vos preparei um lugar. E eu falei com a minha esposa hoje de manhã e falei com ela, amor, eu estou preocupado. Sabe por que eu estou preocupado? E eu falei em relação a mim mesmo, não a outros. Eu estou sendo preparado para morar aonde? Eu estou sendo preparado para morar aonde? Precisamos avaliar as nossas atitudes, os nossos comportamentos, mas não é diante dos homens, não, é diante de Deus, porque nós estamos preparados para viver aonde, viver com quem, desfrutar com quem, ter uma vida eterna com quem. Viemos ao culto, cumprimos mais um protocolo. Mas e no dia a dia, a nossa visão, o nosso espírito está voltado à eternidade? Ou as nossas atitudes estão simplesmente mais pleiteando tudo que é terreno aqui, aonde a traça e a ferrugem corrói? Senhor, eu falo para mim mesmo, eu estou dentro do jardim, mas quando eu olho para o dia, parece que eu estou fora, porque eu estou mais vidrado em construir uma vida nessa terra, do que uma vida no reino dos céus, na eternidade, cuja a morte não terá mais poder sobre mim, aonde a doença, a enfermidade não terá mais domínio sobre mim. Será se eu falo do Senhor e eu não acredito no Senhor? Será se eu estou vindo para a igreja porque eu fiquei 10 anos afastado da tua presença e agora eu estou vindo para tentar recuperar o tempo perdido? Será se essa é a causa que eu estou vindo aqui todos os domingos, todas as quartas, quando tem evento na igreja? Será se o meu maior motivador é esse? Eu falei, é muito sério isso. Porque Adão e Eva, eles saíram do jardim por ouvir a serpente, eles comeram do fruto e tiveram um entendimento, o conhecimento deles foram abertos. E começaram a pregar para eles um outro tipo de evangelho misturado, sem cruz. E eles acreditaram a vida toda que estavam andando no evangelho certo, mas é um evangelho que te imputou a cruz, roubou a cruz de você, tirou que se você chegasse à cruz, você poderia ter arrependimento, você poderia nascer de novo, tirou o entendimento que nós não estamos aqui por mérito nosso, mas porque somos justificados pelo sangue de Cristo, tirou de nós o entendimento que nós estamos aqui porque o sangue dele foi derramado. Roubou de nós que nós devemos andar santos como Ele foi santo, até que a consumação dos séculos nós venhamos nos transformar na estatura do homem e da mulher perfeita em Deus, cuja Ele irá nos dar um novo corpo glorioso, aonde não terá mais nada sobre Ele para nos atingir e nos separar da presença de Deus. Colossenses vai falar isso.
E ele vem sorrateiramente te dando coisas que acabam com a sua alma. Se você precisar de posses, ele vai te dando posses. Se você precisa de várias mulheres, ele vai te dando várias mulheres. Se você precisa de dinheiro, ele vai te dando dinheiro, até ponto de você se enriquecer, a ponto de você não ver mais, a ponto de você ter tudo isso e ver que você não tem nada. Mas por intermédio de um homem chamado Jesus, nós temos a opção e a oportunidade de voltar para o jardim. João capítulo 8, versículo 44 diz: Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele é homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Ele estava mentindo para Eva naquele momento. Esse é o ofício dele, mentir, enganar. Ele é o pioneiro na mentira. Mas Jesus está falando conosco: não ouça, não ouça. Não ouça ele, não ouça ele, não ouça a serpente, não dê ouvido a estes falsos ministros de Deus, a esses falsos nascidos de novo de Deus, que querem vir para roubar de você, tirar de você as lãs das ovelhas. Não se permita-se ser roubado por eles, não se permita ser roubado por ministrações que estão aí na internet ou em qualquer outro lugar, que não te levam ao centro da cruz. Não se permitam. Ei, a árvore que estava no centro despertou interesse em Eva, ela era atrativa. Satanás, ele vai colocar algo na tua frente que seja atrativo para você, que te atraia, até o ponto de sucumbir, levar a tua alma, segurar no seu pescoço e não soltar mais. Ele não quer os seus bens, ele não quer o teu currículo, ele quer a tua alma, ele quer a minha alma. O nosso maior combate não são contra as pessoas, são contra aquilo que nós não vemos. A nossa maior luta não é contra a carne, não é só contra a carne. Mas há um inimigo invisível que nós não vemos, e nós precisamos guerrear com algo invisível, com aquilo que é visível, e o único que pode derrotar ele se chama Deus, se chama Jesus. Ela comeu e o seu entendimento foi aberto e era agradável aos seus olhos. Sabe, ele constrói, professora Liliane, um estereótipo tão bonito que faz mesmo acreditarmos que aquilo que nós estamos seguindo é verdade. Ele faz aquilo ser tão atraente para nós que a gente vai indo, ó, todo feliz. Ele faz sentir aquele momento tão agradável, tão desejável, mas que no futuro vai vir com seus resultados. Aí você vai se olhar no espelho e vai ver que ele te arrancou a tua moral como homem. Ele tirou a tua moral como mulher. Ele brincou com os seus sentimentos. Quanto você achava que estava curtindo nas noites com um e com outro homem, não, os homens estavam apenas manipulando a sua vida sentimental e acabando com o teu coração, e os homens se sentindo os tais, estavam destruindo mulheres que poderiam estar casadas e gerarem filhos e por consequência formarem as suas respectivas famílias. Hoje a geração, essa semana, ontem eu orei por uma jovem e eu vi ela toda cortada.
Ela se cortou por inteiro, irmã Elias. O corpo, perna, tudo cortava. Ela entra dentro do quarto e começa a se cortar. E cada vez que sai o sangue, porque o sangue de Cristo foi derramado, nós não podemos derramar o nosso sangue em vão. Nós não podemos derramar sangue. Todas as vezes que ela se corta, é um pacto que ela faz com o inimigo. Porque ela está se cortando. Não foi um acidente, ela não estava fazendo alguma coisa e teve um acidente e atingiu o teu corpo. Não, ela entra dentro do quarto com estilete ou com o que tiver pontiagudo e se corta. Totalmente escravizada. E pasme, uma menininha de 16 anos. Continuo? Dentro da igreja. Dentro do jardim. Dentro do jardim se mutilando. Querendo encontrar algo para acabar com a dor da alma. Como que alguém está dentro do jardim e não consegue encontrar o dono do jardim? Romanos 5, capítulo 12 diz: portanto, assim por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte a todos os homens, porque todos pecaram. Sair do jardim nos leva a uma morte eterna. Mas veio Jesus e nos resgatou, nos levando de volta para dentro do jardim. Nós estávamos condenados a uma morte eterna e agora nós estamos livres para ter uma vida eterna. Romanos capítulo 5, versículo 14 vai dizer: entretanto reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigura aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito com a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um homem só, chamado Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Por causa deles terem comido do fruto, a maldição recaiu sobre todos aqueles que vierem após eles. Mas aí veio Jesus e abundou muitamente mais do que o pecado cometido por eles lá no início do jardim, e superabundou sobre muitos. Por isso que a Bíblia diz: aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Não há nada tão mais poderoso do que a presença, a graça de Deus. E Adão, ele simplesmente não foi só levado ali, ele também foi levado à mesma consequência de Eva. Porque Satanás, ele veio te enganar, assim como enganou Eva. Caímos em transgressão. Em Gênesis 3:7 vai dizer: a partir do momento que eles comem do fruto, eles se sentem totalmente expostos diante de Deus. Não bastava ela só enganar. Não bastava ela só mentir para Eva. Após o entendimento aberto, Deus se apresenta no jardim. E naquele momento, Eva e Adão se sentem nus diante de Deus. Porque tocaram onde não eram para tocar, comeram o que não eram para comer.
atualmente não é diferente nos dias atuais. Nós tocamos no que não é para tocar, comemos o que não é para comer. Quando eu trato de alimento, eu me refiro à palavra de Deus. E quando o Senhor ele se apresenta, a nossa nudez está totalmente exposta diante dele. Nos sentimos com vontade de esconder diante dele, mas não por quem ele é, mas por aquilo que cometemos e fazemos. Estamos expostos diante de Deus. Porque antes de desfrutarem do fruto, eles não se sentiam expostos diante de Deus. Eles sentiam alegria de estar na presença de Deus. Agora, na viração do dia, eles se apresentavam e agora eles se escondem. Quantos pastores que eram uma bênção agora estão escondidos? Quantos missionários? Quantos homens e mulheres de Deus, pastores que tinham megas igrejas, iam de um lado ao outro desta nação, que hoje, quando o Senhor ele se apresenta na viração do dia, eles se escondem. Aqueles empresários, sabe, que eram cheios de Deus, o trabalho deles era para Deus. Aqueles irmãos que amavam Jesus, agora quando eles veem Jesus na viração do dia, eles se escondem da presença. Porque comeram um alimento que fizeram deixar eles expostos e nus diante de Deus, a sua nudez exposta diante de Deus. Irmãos, tão certo como o oxigênio que respiramos e o vento que não vemos e não podemos tocá-lo, mas sentimos, assim também será o arrebatamento da igreja num piscar de olhos. E todos aqueles que morreram ressuscitarão primeiro. E este assunto é sério. É sério, irmão Jorge. É muito sério. Já pensou apresentarmos diante de Deus e queremos argumentarmos com Ele por que nós não estamos sendo salvos? Mas vai passar um telão, você lembra? Que eu estava lá, por intermédio da Liliane, na escola bíblica do professor Liliane, na escola bíblica dominical, que eu estava lá na rua quando eu usei uma irmãzinha, uma senhorinha de idade, com uma palavra bem simples, e cheguei para dizer que eu te amava, que eu tinha uma história, que eu tinha uma vida eterna para você. Você lembra? Você lembra que quando estavam pregando a verdade para você, você preferiu ouvir a mentira e dar ouvido às fábulas? Ei, é para a igreja. As cartas do Apocalipse eram para a igreja. Era para a igreja, não era para quem estava fora da igreja, não era para a igreja, era para aqueles que conheciam Jesus, que professaram com seus lábios que seguiam o Messias. Mas a pergunta que eu deixo: o que mais tem nos atraído? A serpente com a sua mentira ou Jesus com a vida eterna? Não podemos mais, não dá tempo mais. A oportunidade de voltar para o jardim é agora, é agora. Cristo está aqui. Todas as vezes que alguém proclama o evangelho genuíno, Ele está aqui por intermédio de alguém, Ele se apresenta aqui. É a oportunidade que temos de voltar ao jardim e vermos Deus todos os dias na viração do dia, estarmos adorando Ele com a plenitude da sua glória, aonde a morte não terá poder sobre nós, aonde a enfermidade não terá poder sobre nós, a depressão não vai te dominar mais, a ansiedade não vai tomar mais conta de você, você
não vai ter mais a obrigação de prestar conta para os homens, você agora vai prestar conta para Deus, agora você vai viver eternamente, o alimento da tua alma agora vai ser totalmente diário, juntamente com Ele, você não vai precisar mais comer algo aqui terreno não, agora é só Ele, você vai viver eternamente, acabou, você não vai precisar mais acordar às 7 horas da manhã, para trabalhar e construir algo nessa terra, porque já passou essa fase, se você suportou, se você renunciou ao mundo, agora desfrute da eternidade, juntamente com os anjos, juntamente com Paulo, com João, com todos aqueles que não negaram a Deus, com todos aqueles que foram precursores do Evangelho, agora se prepare para se desfrutar da glória eterna, agora se prepare para cantar todos os dias, se prepare agora para desfrutar de tudo que está no jardim, se prepare agora para se deleitar com Ele, porque o Cordeiro venceu, e você verá o Rei dos Reis, juntamente com aqueles que não negaram a fé, não se apostataram da fé, aqueles homens que não se venderam, eles sabiam porque não se vendiam, eles sabiam porque não se deixavam corromper, porque eles sabiam que havia uma guerra muito maior, eles sabiam que havia uma vitória muito maior, por isso que Paulo ele diz, combati um bom combate, e entreguei a carreira, eu não neguei a fé, ele sabia o que ele estava à frente o esperando, a morte não é o final, a morte do teu corpo não é o final, mas é o início daquilo que verdadeiramente ele preparou para cada um de nós. Se coloquem sobre os seus pés, por favor. Eu não sei o que despertou o seu desejo. Se foi a mensagem da cruz ou se foi a mensagem da prosperidade. Eu não sei o que despertou o teu desejo. Se foi a vontade simplesmente de conquistar tudo que há nessa terra, deixando o reino dos céus de lado. Eu não sei o que despertou o seu interesse. O maior interesse em teu coração. De ser rico, de ser milionário, de ter todo o conhecimento possível. Ou se foi o céu. Eu não tenho esse acesso. Mas eu quero dizer para você que muito mais desejável do que o mundo, que muito mais desejável do que o próprio Satanás, é Deus com seu perfume, com seu precioso perfume, é Deus com teu precioso filho, caminhando no nosso meio, Ele é o pai, que todo filho que estava órfão, se torna agora, simplesmente tem um pai para cuidar dele. Cuidado. Feche os seus olhos. Nós não podemos ouvir essa mensagem diariamente e continuarmos da mesma forma, irmão David. Não tem como. Não dá, irmãos. Não dá, irmã Liliane. A gente temos que chegar em casa, temos que analisarmos a nós mesmos. Não há possibilidade. Já pensou, Senhor, eu toquei tanto na igreja, eu preguei tanto, eu pegava o microfone, eu me sentia super-homem, mas o Senhor falava, não é a respeito de quem você é, mas daquilo que eu sou na sua vida. Quero dizer para você que o sangue de Jesus ele pode justificar. E se seu entendimento foi corrompido por mensagens como essa, eu oro no poderoso nome de Jesus, que por intermédio desta palavra o seu entendimento seja totalmente mudado pelo evangelho da cruz. Eu quero dizer que a cruz não é um lugar romântico. A cruz não é um lugar, não é bonitinho ver Jesus na cruz, não. Muitos romantizam a mensagem da cruz, mas eu não vejo romantismo nenhum, Pedro, em Jesus estar com a coroa de espinho na testa. Eu não vejo romantismo nenhum de ter visto Jesus ali sangrando. Eu não vejo romantismo nenhum em ver o nosso Pai, o Messias no centro, totalmente nu, exposto diante de uma sociedade. Eu não vejo romantismo nisso, muito pelo contrário, eu vejo dor. E a cruz ela vai trazer dor, porque vai te ensinar a abrir mão de quem você é. Para voltar para o jardim precisa abrir mão de quem somos, para que Deus manifeste a glória dEle e a plenitude dEle em nós. Nós precisamos ser um com Ele, para que possamos ser um com os outros irmãos, para que possamos viver em comunhão.
Sabe qual é o maior segredo do sucesso? De você ser rico, próspero na tua casa? Foi como um pregador que veio aqui e disse em uma das conversas, juntamente com o pastor Arley, é nascer de novo. O segredo da tua riqueza é nascer de novo. O segredo da tua família é nascer de novo. Um bom casamento, ter caráter é nascer de novo. É abrir mão das suas mazelas, do seu eu, dos seus interesses e falar: Jesus, eu estou nu aqui, mas eu tenho entendimento que o teu sangue me limpa e eu me lanço na tua presença. Feche os seus olhos, quero orar por você. Espírito Santo, a tua palavra foi traga aos nossos corações. Eu prefiro que a gente não entre em êxtase ou entusiasmo. Tem momentos que precisamos ser bem mais reflexivos mesmo. Ter a racionalidade enfincada no interior do nosso coração. Enfincada a ponto de ser impregnada na nossa alma. Eu prefiro que seja assim, de um entendimento claro. Porque a Bíblia diz que as lágrimas não comovem, não trazem mudança. Às vezes eu já me apresentei várias vezes diante de Deus chorando. Oh, mas o Senhor falou: ei, as suas lágrimas não me comovem. Sem mudança, suas lágrimas não me comovem, Anderson. Eu prefiro a mudança do que as lágrimas. Espírito Santo, estão aqui essas pessoas. E o Senhor conhece a dor de cada um. O Senhor conhece a luta de cada um. O Senhor sabe a fraqueza que cada um aqui carece. Espírito Santo, passa da tua luz sobre essa noiva nesta manhã. Alafur que me archaia. Ramu farcanaio sorgiaiafa. Sintam-se fortalecidos pelo poder da palavra. Damara shurivar kanai. Seja pregar, tocar, cantar, limpar, abraçar, falar de alguém para Jesus lá fora, será pela verdade. Vai tocar pela verdade, vai cantar pela verdade, vai abraçar alguém pela verdade, porque o Cordeiro de Deus venceu. O Cordeiro que tira o pecado do mundo venceu. E Ele está aqui nesta manhã dizendo para você: eu acredito em você. Se preparem, ó igreja, se preparem, ó noiva do Cordeiro de Deus. O noivo está pronto, esperando a noiva, está totalmente adornada para vir retornar e buscá-la. Ei, noiva do Cordeiro de Deus, preparem as vossas almas, limpe as suas vestes. Quem está sujo se suje mais, mas quem está limpo se limpe mais. Ei, que o Mestre retornará sem demora. É chegado o reino dos céus. A terra será sucumbida, a terra será destruída. Ei, olhe com seus olhos, olhe nos telejornais, olhe na internet. Ei, olhe o coronavírus, olhe a dengue, olhe o chikungunya, olhe o tsunami, olhe o terremoto no Nepal. Olha o tanto de tragédia. Madaf, eu sou Dorish. Um dia não ouvirão mais, um dia não ouvirão mais, um dia não estaremos aqui mais, e saberão que o que anunciamos aqui e lá fora era verdadeiramente sobre Ele. Sejam envolvidos por Ele. Sejamos envolvidos por temor e tremor agora. Sejamos envolvidos agora por tremor e temor a Deus agora. Agora. Não. O pecado não me dominará. Não. Satanás não vai roubar a eternidade de mim. Mada yebioko yevarash. Sejam movidos pela verdade. É tudo sobre Ele, é por Ele. Ei, aqui não estamos adorando a homem nenhum. Eu não falei de Buda, eu não falei de homem nenhum, eu falei de Cristo. É sobre Ele. Eu sei da
onde Ele me tirou. Eu sei aonde que eu estava. Eu sei o meu estado. Vocês não vão sair daqui mais os mesmos. Não vai. Não vão. O entendimento de vocês nesta manhã não foi roubado pela serpente, não. Muito pelo contrário, foi aberto mais ainda para a eternidade. Podem louvar, podem adorar. Assim Deus me formou. E quem poderá calar a voz de um coração? Toma-nos em tuas mãos, Jesus. Se eu subir aos céus, eu sei que lá estás. Toma a tua noiva em tuas mãos. Toma as suas ovelhas em suas mãos, Senhor. Mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Vocês são filhos, vocês são noiva. Tu és o Deus que me sondas. Tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa Continue sei, adorando a Deus. por toda a minha vida te adorarei. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Glória a Deus, meus amados. Vamos dar uma salva de palmas, glorificando ao Senhor. Pode ser mais forte, irmãos. É para a glória do nosso Deus. Louvado seja. Amém. Podemos nos sentar. Amados, depois de uma palavra dessa, Deus falou aqui. Nós começamos dizendo que hoje, se ouvires a voz do Senhor, não endureça o teu coração. Quem ouve uma palavra dessa e guarda no coração, é o primeiro passo para a transformação. Porque a gente não pode ouvir um manjar desse e sair daqui como nós entramos. Né? Aqui quando ele fala, quando ele começou, nós fomos criados para a glória de Deus. O profeta Isaías diz isso. Eu e você fomos criados para a glória do Senhor. Satanás sempre agiu. Às vezes assim, as pessoas falam, não, irmão, ora por mim, porque Satanás está uma fera, está bravo. Ele sempre teve, irmãos, a gente acabou de ver aqui, lá no Éden. E o mal não começa lá de fora, não. Começa no interior do meu coração, do seu coração e da igreja. Então, que essa palavra fique no teu coração. O vazio que o homem sente só pode ser preenchido por Cristo. Nada, irmãos, preenche esse vazio. Dinheiro, você quer uma coisa, quando você tem aquilo que você queria, você já vai querer outra, porque já veio o vazio no teu coração. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Jesus morreu por você e Ele te ama.
E Ele prometeu que Ele ia para a casa do Pai para ter uma morada para cada um de nós. E Ele ia preparar isso. Não há amor maior do que esse. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus.